Eu sou Horácio Coutinho, todos me chamam de Toco, e eu estou montando um projeto sobre como ter a vida que você sempre quis, focado em desenvolvimento de expectativas e realidade. E aqui a gente está com a Paula e com o Rodolfo. Isso aí. Se apresentem aí. Vai, se apresenta. Bom, sou o Rodolfo, como o Horácio já disse. Conhecido como Rodolfo mesmo. E sou casado com a Paula, Príncipe. né? Há 3 anos. E juntos nós temos um blog, que é o Free2Be. Isso mesmo. E é isso, vai lá, apresenta, sua vez. Bom, eu sou a Paula. Paula mesmo. Nenhum apelido por enquanto. Às vezes no diminutivo, mas aqui em San Diego não cola muito. Muito difícil falar Paulinha. Temos um blog, o Free2Be. Estamos juntos há bastante tempo. E no Free2Be a gente mostra exatamente como é a experiência de sair da zona de conforto e viver uma outra realidade, que é a realidade que você escolhe. Então, inclusive hoje você colocou o que te faz feliz e eu respondi exatamente isso. É você poder ser livre por escolha e por esforço seu. Uhum. E é isso que a gente tenta mostrar no blog todos os dias, certo? Entendi. E até hoje você respondeu lá no Instagram também que você fica feliz quando o sol tá da mesma cor do mar, né? Uma coisa assim. Quando eu vejo o azul do céu combinando com o azul do mar. O azul, que eu ia te perguntar, e quando o céu tá cinza, faz o quê, né? Geralmente o mar não tá tão azul também, né? Então não estamos no Caribe, né? também não é assim, né? Mas aí a gente encontra outras alternativas para ser feliz. Mas é que geralmente quando a gente sai assim na rua, olha para a esquerda e ele tá ali, dá uma felicidadezinha. Não tem como. Verdade, é verdade. É uma felicidade morar aqui, né? A gente tá falando de San Diego, Califórnia. E como é que é vir do Brasil para San Diego? Como é se mudar? Podemos falar, hoje a gente quer falar sobre expectativas. Qual foi a expectativa de vir para San Diego? Conta a nossa história nada romântica de como a gente decidiu San Diego. Então, na verdade, nós já tínhamos vindo para Califórnia em 2015. E aí a gente voltou pro Brasil, gostamos muito daqui. E aí quando a gente voltou eu tava naquela loucura, não, que a gente tem que morar lá e tal, não sei o que, vamos comprar uma casa, blá, 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 mas era tipo tudo uma coisa maluca mesmo da minha cabeça, porque eu ainda tava fazendo faculdade, a gente nem era casado na época, a gente já tava namorando, já tava junto há muito tempo. Mas enfim, foi uma coisa assim meio maluca. E o tempo passou, a gente casou, blá blá blá. Estávamos um belo dia em casa, jantando. E aí a Paula falou, e aí, né? Vamos mudar, né? Porque a gente casou, tal, tava morando junto, não sei o quê. Tava tudo e agora? muito bom, aí a gente tava meio incomodado. Qual que é o próximo passo, né? E aí, vamos mudar? Vamos. Então tá bom. País? De país? De país. Pra onde? San Diego? Isso, San Diego. Então vamos. Foi assim, foi bem assim, poético, sabe? como vocês podem perceber. Foi uma pesquisa muito profunda. Nada muito poético. Eu, a princípio, fiquei... Não, mas vamos planejar, né? Vamos esperar, sei lá, mais um ano, não sei o quê. E ela é pancada, e no outro dia ela já tava com tudo pronto pra mim. Não, é isso que a gente vai fazer, assim, assado, blá, 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 blá. Aí eu falei, bom, não tenho muita escolha, vamos embora, né? Mas não foi uma fuga. Foi uma fuga de alguma coisa? Foi e não foi. Foi e não foi, porque a gente... Não foi da polícia. Não. Saímos de lá, tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu vinha de uma situação em que eu tava num trabalho há 10 anos. Era uma relação muito próxima com o meu chefe, ele foi nosso padrinho de casamento, me ensinou muito. Mas eu sabia que eu tinha que fugir dali. Eu não ia conseguir, se eu não saísse dali, eu nunca ia conseguir sair daquele trabalho. Não era ruim, eu não ganhava mal, eu trabalhava muito, mas já não era nem tanto assim. Eu já tinha conseguido meu espaço, estava meio que no auge da minha carreira enquanto advogada, apesar de muito jovem, porque eu comecei a trabalhar muito jovem, mas eu não aguentava mais aquilo. Eram 2h30 para ir, 2h30 para voltar do trabalho todos os dias. A gente é de São Paulo, então é insano. Eu estava muito insatisfeita e o Rodolfo também não estava tão feliz com o momento profissional que ele estava vivendo. E a gente falou, cara, só vamos. Sem muitas expectativas. Acho que foi aí que a gente se encontrou, né? Foi aí que a gente concordou.
a gente vai, chegou lá, não deu, a gente volta. A gente sempre deixou isso muito claro para todo mundo. A gente tá indo sem esse orgulho de não poder voltar, hein? Se der errado, a gente conta que tá dando errado, a gente volta e a gente volta tudo zero. Então, eu acho que foi isso que tornou tudo muito mais fácil. A ausência de expectativas, Entendi. assim, né? E acho que tem 2 pontos legais nessa vinda, então. Tem uma que é a possibilidade da mudança, né? Porque quando você está insatisfeito com alguma coisa, você ter a força de mudar isso, né? A coragem de fazer, de agir para mudar. Sim. E a outra em qual expectativa vocês trazem, que já que vocês vêm com expectativas baixas, talvez a probabilidade de vocês serem mais felizes seja maior do que quem vem com uma grande expectativa e às vezes fora da realidade pode se frustrar, né? E essa é exatamente a discussão para a gente falar um pouco, que é essa relação entre expectativas e realidade que eu falo no primeiro capítulo do livro. Muito bom, inclusive. E o equilíbrio entre essas duas coisas é fundamental importância para a felicidade, né? Essa é uma linha que a filosofia defende, da felicidade ser o equilíbrio entre as tuas expectativas e a realidade, é a linha que eu acredito e que eu defendo. Vocês têm algum exemplo de expectativas já vivendo aqui, expectativas que vocês possam ter criado grandes expectativas e não realizado, se frustrado? Eu acho que sempre tem, né? Agora a gente está aqui há um pouco mais de um ano vivendo aqui. Eu não me lembro de nenhuma grande... Porque quando você fala em expectativas não atingidas, a primeira coisa que vem à cabeça é uma frustração. Eu não tive uma grande frustração ainda com San Diego. Nada que tenha acontecido aqui foi uma frustração, muito provavelmente por eu ter vindo com expectativas muito baixas. Não sei se você teve alguma expectativa, alguma frustração, assim, algo que você esperava muito. Ele esperava que ia surfar 24 horas por dia, e não dá, é humanamente mas assim, impossível. Fisicamente eu não suporto, mas eu acho que não teve nada assim de muito grande chocante, que eu tava mesmo esperando, porque a gente veio com a mente e o coração abertos, né? Então a gente, acho que foi o que você falou, a gente não criou grandes expectativas e acho que isso contribuiu para que a gente não visse frustrações no meio do... O que é legal é assim, né, o exercício do primeiro capítulo é exatamente esse, né? Você conseguir separar, eu separo no primeiro capítulo as expectativas simples, as expectativas que podem ser correspondidas, as falsas expectativas e os sonhos. E eu peço para as pessoas escreverem as suas expectativas ali. E quando a gente fala em expectativas, a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa é algo realmente grandioso, coisa que possa frustrar ela. Mas a linha da filosofia que eu sigo e na qual eu escrevo o livro, trata que a felicidade é uma somatória de pequenos momentos. Você não tem uma construção de felicidade intensa, você não tem um fim. Eu tive uma. Né? A gente já vai chegar. E daí é isso. Porque, às vezes, quando a gente fala de expectativas, e as pessoas me escrevem sobre isso, elas me falam, ou eu já terminei o exercício. Nunca termina, a gente tem expectativa a cada dia. A gente está aqui gravando isso com uma expectativa, né? E se todas as baterias de todas essas câmeras acabarem agora, a gente vai se frustrar. Então, veja que não são só de grandes... Muita gente, e isso aí passa por um estudo médico, né? A depressão, a partir de 2030, é para ser a doença que mais tira pessoas de combate, né? Ela vai ultrapassar câncer, né? As doenças de cunho emocional vão superar isso, e não são só por grandes... A depressão não vem só de grandes frustrações. A ansiedade surge de não controlar pequenas expectativas. Que a gente nem enxerga no dia a dia. Não enxerga no dia a dia. Eu dou esse exemplo, eu não sei se no livro ou em algum vídeo, não me lembro. Toda vez que a gente abre o Instagram,
tem uma expectativa de quantos Lógico. corações vão abrir embaixo, e tem gente que se frustra mais, tem gente que se frustra menos. Exato. E daí vem esse equilíbrio entre a expectativa e a realidade. Porque se você, né, vamos tirar as taxas de conversão no Instagram, esse tipo de coisa, mas se você abre o teu Instagram e espera que vai ter 1.500 corações e você tem 100 seguidores, você está com uma falsa expectativa, não há o que Mesmo- você faça que vá superar aquilo. Mesmo né? se você Tá tem realmente 1.500 fora da seguidores, realidade. você não... É uma falsa expectativa, porque você não agrada todo mundo, né? Vamos entender as curtidas do Instagram como uma realidade. Sim, sim. Como você ter agradado com aquilo que você colocou, que comunicou. Você não agrada todo mundo. Então não tem como você esperar, mas muita gente espera. A gente fala muito sobre isso. Até saiu uma nota do Instagram avisando que ia desabilitar os likes, né, das fotos, porque isso estava gerando ansiedade nas pessoas. Que não vai adiantar nada, Mas na minha opinião. é uma nota falsa. Não sei se vocês sabem, mas essa é mais É curiosidade. Não sei se já perceberam, todas as vezes que você entra no Instagram, ele nunca te carrega os corações automaticamente. Ele te dá uns segundos para carregar as atualizações do teu feed. Você não entra e está atualizado. Normalmente você tem que baixar ele para baixo, Sim. carregar. Isso é uma estratégia dele para que te gere um pouquinho mais de ansiedade e com isso te gere uma emoção diferente quando você acessa ele. Você vê, então é mentira, né? Na verdade, por isso mesmo que eu ia dizer que eu acho que não vai funcionar, porque a ideia é, você que posta a foto vai ver os seus likes. Uhum. Quem não vai ver são os entendi. São as terceiros. outras pessoas. Entendi. Que é, na verdade, para nivelar as pessoas ali em termos de Entendi. conteúdo e não de relevância com a Porque quantidade de likes. ela Então você vai- continua com a sua Ela ansiedade, vai dar o entendeu? like. Interessante, você hein? continua. Eles suprimem a comparação do público, mas eles mantêm a sua Nossa, então ansiedade. ficou interessante. Eu tô... E a pessoa vai dar o like não porque 1 milhão de pessoas deram like, ela vai dar o like Porque ela gostou. realmente gostou. daquilo. Porque tem que muito bacana. disso, né? Você tá na internet ali, às vezes, cara, todo mundo gostou, deve estar legal. A gente posta texto grande, acho que a gente tá no mesmo barco. Os posts que têm mais curtidas são os posts que teriam mais curtidas. Por quê? Porque a foto é bonita. Então, às vezes, a pessoa não vai ler tudo aquilo que você escreveu. A pessoa não está disposta a ler tudo aquilo, porque a gente vive num mundo de muita informação. Não vou perder 30 segundos lendo um texto. E aí ela dá curtida porque tem muitas curtidas. Ó, ih, essa foto tá boa. Ih, olha lá. E eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece quando tem aquelas enquetes de sim ou não da internet, do Instagram. Às vezes eu voto só pra saber qual é o percentual da resposta. Eu não. Às vezes eu nem queria votar sobre aquele assunto, sei lá, nem tenho uma opinião formada. Aí eu dou aquele. Só pra ver quem tá ganhando. Sei Acontece, lá. né? Acontece, ué, tô sendo sincera. Mas dentro desse parâmetro, eu acredito que vocês tenham expectativas que talvez não perceberam, Sim. mas que são expectativas. Quando você estava falando das expectativas pequenas, eu lembrei de uma que eu acho que é a expectativa que, na real, muita gente tem quando muda de... Quando vem para os Estados Unidos, especialmente, que é que você chega aqui... Cara, você vai aprender inglês quando? Em 3 semanas, como não? Você veio aqui para isso, não é mesmo? E aí passa um mês, passa 2 meses, 3, 4, 5, no 6º mês você tá, meu Deus, eu não consigo conversar com ninguém sobre política. Aí você se sente muito incompetente. Por quê? Porque você criou uma expectativa. Porque eu não sei vocês, mas eu conheci pessoas que passaram 1 mês fora e voltam dizendo que falam fluente. Então, eu fiz um intercâmbio de 1 mês, eu falo inglês. Eu morei 2 meses fora, eu falo inglês. E aí você chega aqui, você tá vivendo aquilo, você fala, não é verdade, né? Você demora um tempo, muita gente demora muito mais. Então essa foi uma grande frustração, assim, uma expectativa que eu tinha de ser muito mais fácil aprender inglês aqui. Uma outra expectativa era com a escola, porque eu achava que a escola de inglês supriria todas as minhas necessidades e no fim das contas isso estou falando de uma coisa que eu vivi, eu descobri que na escola é o lugar que você menos aprende inglês aqui. Então isso foi uma expectativa que não foi atingida. E acho que só. Eu lembrei de uma também. Aí a gente começa a pensar, Sim, né? Que é o exercício. O exercício é exatamente Exatamente. esse. E as pessoas me falam, por que você não solta o 2º capítulo logo?
Porque você precisa exercitar. E vai tudo, todo livro vai em direção a ele é construído em cima de uma linha filosófica. E é isso. Ninguém vai aprender a andar. Alguns vão até aprender a andar sem engatinhar, mas ninguém vai aprender a andar sem dar o primeiro passo. Exato. Você vai dar o primeiro, o segundo, daqui a pouco você já não precisa mais se apoiar no exercício, por exemplo, não precisa se apoiar num balcão. Para que isso vire uma rotina, esse tipo de pensamento vire uma rotina, tanto no preventivo como no pós, que daí vem o exercício do segundo capítulo, que é sobre você dizer quais as emoções você teve no teu dia e a partir quando você listar as tuas emoções, você vai associar com as expectativas, você vai perceber que alegria e felicidade e tristeza estão relacionadas com expectativas não cumpridas. Então, o desenvolvimento do exercício, por isso a gente sempre diz nesse tipo de produto de desenvolvimento pessoal, que se não houver foco, se não houver dedicação, se não houver o interesse em crescer, se não houver o interesse em se modificar, em se conhecer, você não vai mudar. É a história do poço, Não é né? simplesmente ler. Que a gente sempre fala. É a história do poço. A pessoa, se ela estiver no fundo do poço, você vai jogar corda, você vai jogar uma escada, você vai jogar o que for. Se ela não quiser subir, meu amigo, Não vai. não é você que vai tirar ela de Tem lá. vários Perfeito. exemplos. Então, o exercício ele não é fácil, mas ele é edificante. Nossa, palavra ortodoxa. Gostei. Né? Edificante. Gostei também. Ele é Profundo. edificante. E por isso que eu digo que o que a gente está desenvolvendo no método não é o que eu chamo de terapia do remendo. Né? Porque algumas vezes você está triste, você compra 10 sessões de psicólogo, você está gordo, você faz a dieta da lua, você está sem dinheiro, você joga na loteria, sempre esperando um resultado próximo. Cria uma expectativa altíssima numa realidade mentirosa. Um ato muito Não pequeno para aquela funciona, realidade. você repete aquilo e quando você vê, você entrou num ciclo de remendo e não construiu nada para a tua vida. É importante que as pessoas percebam primeiro que a vida, né, eu gosto daquela frase, a vida é trem-bala, parceiro, né, e a gente é só passageiro, prestes a partir. A vida está passando e a cada remendo que você faz é tempo, é dinheiro, são coisas que não voltam atrás. O quanto antes você descobrir que vai necessitar esforço para você ter uma vida, como a gente comentou antes de começar a gravar, uma vida extraordinária, que foge do padrão comum de vida, você vai precisar se esforçar, né? Você vai precisar se dedicar. Todo mundo é possível. Né? Tem uma historinha que 2 irmãos eram gêmeos, foram criados da mesma forma, entraram na mesma faculdade e os 2 começaram a trabalhar numa mesma empresa, só que um dia a família teve uma reunião e quando encontrou, um era gerente de uma área e o outro era o presidente da empresa. E alguns começam a pensar, pô, mas isso foi... nasceu com um gene diferente, enfim, você acha inúmeros motivos para isso ter tido essa diferença, e quando você vai a fundo, você percebe que a execução, a visão de longo prazo e o querer, o executar, não é querer, é executar as coisas que fazem essa diferença. Isso são estudos de caso que tem não só de irmãos, como de pessoas que saem da mesma faculdade. Acontece isso. O querer faz parte, né? Mas ele sozinho não faz A gente nada. postou Não faz sobre isso acontecer, essa semana. O post dessa semana no blog foi exatamente sobre isso. Sobre você organizar, você sabe o que você quer, aí você vai lá e se organiza. Aí hoje em dia tá na moda planner, né? Você vai lá no planner, tudo colorido, muitos post-its, o planner mais bonito, não sei o que. Aí você senta e você vai lá. O que eu vou fazer, que hora eu vou fazer, onde eu vou. Nossa, minha semana tá incrível, muito organizada. Se você não fizer aquilo, a sua organização, o seu querer, não adiantou nada. Sim. Né? É isso que as pessoas não entendem. Elas vão na nutricionista e elas falam que a nutricionista é incompetente porque elas não emagreceram.
Mas elas não fizeram a dieta que a nutricionista passou. Elas não se dedicaram 100% àquilo. Ai, aquele personal trainer não era bom. Não emagreci com ele. Ela foi pra academia, sabe? É a ação mesmo, né? E a busca por solução fácil. E a vida não é fácil. Não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Não é fácil para quem... As pessoas, a gente está acostumado a olhar pessoas que têm uma vida extraordinária e achar que a vida delas é uma maravilha, e que é fácil, ou que é sorte, né? Mas definitivamente não é. Há caminhos que as pessoas que têm as vidas que a gente gosta de ver, gosta de compartilhar têm. Há caminhos que elas seguiram que são diferentes dos caminhos que se você está insatisfeito com o teu trabalho, se você está insatisfeito com a tua família, se você está insatisfeito com a sua saúde, são caminhos diferentes que se tomam, né? Eu costumo dizer que eu acho que assim, existe um universo, existe uma força maior, a gente vive no planeta Terra, a gente está nessa casa. Mas cada ser humano tem dentro de si um universo. Então, a forma como eu vejo, baseado nas minhas experiências, baseado no que eu já vivi, baseado em tudo que eu penso, é muito diferente do que você vê. Mesmo que seja a mesma coisa. Né? Então, eu posso estar olhando para o Horácio agora, e se você estivesse na minha posição, você podia estar vendo uma outra pessoa ali. Sim. Né? A forma como eu vejo o Rodolfo é diferente da forma como você vê o Rodolfo. Como eu vejo a uva é diferente. Então, e você nunca vai saber, porque é o que a gente estava falando sobre ver com os próprios olhos. Sim. Você pode descrever, né? você pode descrever com todos os detalhes, com a maior riqueza de detalhes possível. Se você não viveu aquilo, não viu aquilo, você não vai entender o que eu estou dizendo. Sim. Né? Então, é muito da origem mesmo, da história que você já viveu. Uma experiência ruim pode ser ruim para mim, pode não ser para você. O que era uma expectativa para mim, na verdade, para você era óbvio que ia acontecer. E eu estava ali ansiosa. Eu acho que uma grande fonte de angústia e de ansiedade é essa nossa tentativa também de buscar a solução, que não sejam os remendos, é a gente buscar soluções em experiências das outras pessoas, né? É o que eu chamo ali de síndrome do Batman, né? Síndrome do menino prodígio, na verdade. Que é isso, esses dias eu fui para Los Angeles, aí passei em Hollywood, tinha um quiosquezinho, e daí eu peguei um livrinho que dizia os 30 maiores filmes de super-heróis da história do cinema. E eu comecei a folhear e cara, de verdade eu encontrei naquele manualzinho tudo quanto é tipo de super-herói, até super-herói que eu não fazia a menor ideia que tinha. Tinha uns que eram da minha infância, que nunca tiveram destaque. Aquaman, Lanterna Verde, né? Você mal sabia o que aqueles caras faziam, mas os caras estavam entre os 30 maiores filmes de maior sucesso na história do cinema. E entre os 10 últimos tinham 4 filmes do Batman. 4 filmes do Batman, tinham Superman, esses Superstar, mas tinham 4 filmes do Batman. E daí me veio essa reflexão que você tem 4 filmes do Batman entre os 10 maiores filmes da história do cinema. Mais de 10% é o Batman. Mais de 40, quase 40%. Mais de 10, tá certo você. É mais de 10, mas 10% é o Batman. Nossa. Que é 4 de 10. Menina mesmo. Não, quase de 30, né? É quase de 30, tá certo. Não é dentro dos 10, mas ele tá dentro dos 10? Aí temos aqui o engenheiro... dentro dos 10 representa 40%. Não, mas o que eu estava dizendo... tá bom. Mas o mais importante é que dentro dos 40% ou dos 10%, apesar de a gente ter passado por Aquaman, Lanterna Verde, Grilo Falante, não sei o que tinha mais... Formiga Atômica. Não existe um filme do Robin. Não existe um filme do Robin. E qualquer um que viu o Batman das antigas, que vem construindo a história do Batman, o Robin estava sempre presente. Sim, agora, qual é a minha reflexão sobre isso? O Robin não tem história. Ele sempre viveu a vida do Batman.
Ele foi trabalhar numa caverna que tinha morcego. Ele nunca... O que o Robin tem a ver com morcego, né? O Robin... eu até depois fui dar uma pesquisada e vi... as pessoas já pensaram em criar filmes do Robin. Mas contra quem ele ia lutar? Se ele lutou a vida inteira contra os inimigos do Batman. Putz. Né? O Coringa é do Batman. Ele ia morar em qual cidade? Se Gotham City já é protegida pelo Batman, o que ele ia fazer? Ele ia fugir para onde? Então veja, o Robin viveu a vida do Batman. E por isso é impossível construir uma história dele. Ele jamais vai ser protagonista da história dele, porque a história dele é o Batman. E claro, a gente está falando de filme. A gente está fazendo uma analogia. Mas se você real. trouxer para a vida real, há muitas pessoas que vivem a vida dos outros e elas jamais vão ser protagonistas da história dela. Elas jamais vão ter um destaque que mereça ser dado por outras pessoas e até mesmo para elas. E isso frustra. Né? Sim, e isso é uma coisa que a gente tem conversado muito. Tem sido uma crise na internet, na verdade. Muita gente tem falado que a rede social tem causado com muito mais intensidade isso, né? A comparação que as pessoas fazem das vidas delas com a vida de uma pessoa que elas nunca viram e que parece perfeita. Então, olha, de verdade, eu vou dizer de novo, a gente conversou antes de começar a gravar e eu vou bater nessa tecla até que alguém me ouça. O que a pessoa escolhe postar na rede social, obviamente tem que ser responsável, mas todo mundo sabe que é a parte boa da vida dela. Ela não precisa contar isso. Então, hoje em dia, você vê muita gente assim, não, é um absurdo o que a fulana posta na rede social, porque ela só posta a parte boa da vida dela. Ela precisa dizer que tem parte ruim. Você tá vendo que ela é um ser humano. Você tá vendo que ela tem conta para pagar. Você tá vendo que ela tem dor de barriga. Você tá vendo que aquilo acontece. Ela não precisa dizer. Só que as pessoas, elas depositam o fato delas viverem a vida do outro na forma como a outra pessoa se expõe. Isso tem virado uma desculpa. Eu compreendo. Eu acho que existe, em alguns pontos, uma responsabilidade com a internet nesse aspecto. Mas eu tenho visto que isso tem sido um escudo para as pessoas que, ao invés de se movimentarem, elas ficam ali assistindo a vida do outro. Ali, nos 15 segundos que a pessoa posta, ela fica ali olhando e falando, não tem essa vida. Nem até parece. Se eu for lá na academia e malhar esses 15 minutos, eu não vou ficar com esse abdômen. Mas qual foi a história que essa pessoa viveu? Ela não precisa te contar essa história. Busca a sua história. Ou então vai lá, na maior sinceridade, e pergunta, como você fez isso? As pessoas, elas estão acostumadas muito a julgar com base nessa comparação. Elas julgam, mas elas não têm coragem de perguntar. E principalmente, elas não estão dispostas a passar por o que essas pessoas passam. E eu acho legal se tocar nesse ponto, porque essa é outra coisa que eu defendo muito, assim, que eu não acredito que exista fórmula para a felicidade, né? Fórmula para a vida extraordinária. Até porque se houvesse essa fórmula, não teria mais tristeza no mundo. Você ia entrar no Instagram, você ia entrar... Se você descobrir, a gente já é amigos. A gente está tomando vinho e comendo frutas na sua casa. Você conta pra gente de graça. Exatamente. Não existe fórmula. Porque... E daí também vem da filosofia antiga que a resposta para a tua felicidade está dentro de você mesmo. Sim. Né? Ela não vem de mais ninguém. E tem um agravante enorme, né? Isso é Nietzsche que diz que Nietzsche defende um conceito de felicidade que você vai viver a vida que você tem. Que ele chama de amor fiti. E também que isso vai ser recorrente. Então, você vai ter que se acostumar com a vida que você tem e isso vai ser recorrente. E daí parte-se de um princípio que se você vai ter que viver a vida que você tem para sempre, é melhor que tua vida seja do caralho, né? Então você... Aí depois, com a história, vem outros filósofos que constroem como você fazer essa vida do caralho, mas...
o mais importante é isso. Não adianta você continuar vivendo a vida dos outros. A vida é tua. E se a tua vida não for do E caralho, enquanto você tá Não você vai. tá fudido. A felicidade do outro não é a Se o sua. outro tá levando uma vida do caralho e você tá triste, você tá fudido. É você que tem o poder de mudar isso, né? Não é o outro. O outro não tem que ser mais triste pra você ser um pouco mais feliz que ele. Exatamente. Né? O parâmetro não é a vida do outro, o parâmetro é a sua vida de agora. Sem dúvida. Você não está feliz, então você tem que dar o passo. Sem dúvida. Você não pode esperar do outro, culpar o outro. Ah, eu tô triste porque fulano... A gente fala muito isso com os nossos pais, inclusive. Que, ai, mas a gente tá triste que vocês não estão aqui. E aí, cara, existe um conceito que é... Só você pode se fazer feliz ou triste. E isso para relacionamento, entre marido e mulher, entre casais, para relacionamento de pais e filhos. Você não tem o direito de depositar em outra pessoa a felicidade que é sua. Uhum. Porque muitas vezes, quando você diz, eu tô triste porque você não tá aqui, na verdade, você tá dizendo, fique triste para me fazer feliz. Porque eu tô feliz aqui. É verdade. Né? Você concorda que se seu pai tá lá no Brasil, aí ele tá falando assim, ai, eu não aguento, eu tô muito triste. É muito deprimente que você tá aí, eu sei que você tá feliz, mas eu tô muito triste. Quando você diz isso, a única forma de seu filho resolver o problema, no fim das contas, é ele abrindo mão da felicidade dele, porque ele precisa te ver feliz. Uhum. Sim, sim. E aí é o egoísmo, é o negócio de, pra eu ser feliz, você precisa ser triste. Aí você tá muito feliz aí significa que você não quer estar perto de mim você era infeliz? Não! Isso acontece muito em casamento, né? Sim. Isso é muito comum em casamento. Tem uma frase de um amigo meu que ele não tem nada de filósofo, inclusive, mas ele me disse isso. Mas se ele criou essa frase aí, Não, ele não, já é eu acho que ele não filósofo. criou, ele puxou de alguém, pelo que eu bem conheço, e ele disse que é um erro comum dois viverem a vida de um. Sim. E para o casamento isso vale muito. Muito. Né? A partir do momento em que você começa a viver a vida do outro, você começa a se transformar, a querer se transformar para que o outro goste de você, né? Tem uma... Lá vamos nós para as teorias, né? Mas tem uma outra teoria que é de que a gente não ama o que... eu não amo o que a gente não ama o que você é. A gente ama o que você imagina ser. O que eu imagino que você seja. Sim, porque é de novo a perspectiva. Vamos voltar, né? Recapitulando. A gente não ama o que você é, a gente ama o que imagina que você seja. Sim. Então é muito de novo, importante. Um universo particular, a sua perspectiva é diferente da minha. Exato, mas isso daí vem muito de ética, que é você precisa ser o mais transparente possível para que as pessoas te amem como você realmente é. Exatamente. O que acontece num casamento, ou em amizades, ou como você estava citando, é que você começa a se transformar, a abrir mão de algumas coisas, para que a pessoa continue te amando. Porque ela ama o que você acha... Para suprir o quê? As expectativas das outras pessoas. Exatamente. Exatamente. Isso é muito... O que acontece, eu vou falar do casamento de novo, mas isso é muito o que acontece num casamento, por exemplo, porque quando você começa um casamento, a pessoa não te conhece inteira, ela ama o que ela imagina que você seja. Exato. E depois você casa, e daqui a pouco quando você casa, a pessoa começa a ter hábitos que talvez não sejam hábitos que você goste, né? Opa, que olhada é essa aí, hein? Mas ela começa a enxergar a verdade quer dizer, a verdade do outro, porque o outro não foi claro o suficiente sobre quem ele era. Sim. Essa é uma discussão sobre ética, né? E sobre exatamente isso. As pessoas amam o que elas veem em você e não o que você é. E aí qualquer coisa que saia desse modelo, dessa expectativa, é um defeito muito grande. Desconforto, gera putz, não era isso que eu pensava. É muito louco isso, porque eu e o Rodolfo, como a gente falou antes, a gente tá junto. Antes de casar, nós namoramos 12 anos. Começaram com 3,5. Com 14. A gente começou a namorar com 14 anos de idade. Era... Como é salada de fruta? Como é que era aquela brincadeira? Pera, uva, maçã. Maçã, salada. Pois é. A
A gente começou a namorar com 14 anos de idade, nós namoramos por 12 anos até casar. Nossos pais são extremamente conservadores, né, em alguns aspectos. E assim, em 12 anos, pasmem, gravem essa pérola, hein? Tá gravando? Esperamos que sim. Em 12 anos de namoro, o Rodolfo nunca dormiu na minha casa e eu nunca dormi na casa do Rodolfo. A gente nunca dormiu junto. Tipo, uma noite, assim. Nunca. Em 12 anos de namoro. E aí eu tenho que dizer que eu tenho que agradecer aos nossos pais. Claro, foi um pouco de exagero, era muito tempo. Pô, a gente casou, a gente já tinha 26. Já tava um pouco na hora de dormir junto. Compartilhar uma noite. A gente viajava depois, quando a gente era mais velha, a gente viajava juntos. Mas assim, depois de 12 anos de namoro, quando a gente estava para casar, a nossa expectativa, ao contrário de muita gente da nossa idade, não era festa de casamento. A nossa expectativa é como vai ser morar junto, bicho. Como vai ser a primeira noite? Uhum. Como vai ser compartilhar isso? A gente não se frustrou. A gente não se frustrou. Mas era um negócio que assim, eu conhecia pessoas da minha idade que com 16 começavam a namorar e aí a escova de dente já tava lá e aí já era uma coisa normal todo final de semana dormir junto. A gente não vivia isso. Então a gente criou uma expectativa muito positiva do casamento. Graças a Deus estamos aqui, né, amor? Então, é bem legal porque daí a gente volta para aquele quadro que eu falei. Esse é um sonho. É um sonho. Esse está no quadro dos sonhos. São expectativas que claro, ela poderia ser frustrada. Claro. O mais importante... Nossa, mas é frustrante depois de 12 anos se frustrar? Pode acontecer, né? Nunca se sabe, né? Príncipe. Ainda há tempo. É sempre bom saber que ainda há tempo. Ainda há tempo. Para que se um dia, não vai acontecer com vocês, mas se um dia aconteça Meu com amigo. alguém... Meu amigo, eu faço demais ver com o Rodolfo, não tá ligado? Agora Rodolfo comigo eu já não sei. O Rodolfo é um maridão, né? Depois nós podemos falar sobre Depois esse eu vou programa desenvolver aí. esse assunto. Mas o mais importante é isso. Que a consciência de que podia dar errado tira isso de uma falsa expectativa e transforma ela num sonho, né? Porque a partir daí você teve que se esforçar, eu acredito que você teve que abrir mão de coisas, você teve que abrir mão de coisas para que isso desse certo. E daí vem outra parte que tem um vídeo do Eduardo Galeano, que é um escritor, e ele fala que ele estava numa palestra e ele e um amigo dele, e perguntaram para o amigo dele para que servia a utopia, uma palestra sobre utopia. E o amigo Eduardo Galeano ainda fala que ele até se assustou com a pergunta, como é que eu vou responder isso? Ele disse que o cara respondeu muito bem, que foi, a utopia é que nem o horizonte. Ele está lá naquela linha e você quer andar na direção dele. E a cada passo que você dá, você chega mais perto, o horizonte se afasta mais um pouco. E você dá mais um passo, o horizonte se afasta mais um pouco. Então, para que ele serve? Quero provar que eu li o livro, tá no livro. Então, para que ele serve, né? Ele serve para isso, para você caminhar. E essa é a mesma coisa. Quando você tem que abrir mão das coisas, quando você tem um sonho, mas tem que trabalhar para que ele se realize, você está caminhando, você está evoluindo. Essa é a grande relação, esse é o grande benefício que tem de você ter expectativas altas, certamente expectativas que você possa realizar, não adianta a gente pensar nas falsas que vocês iriam casar e morar no Taj Mahal e tal, né? Mas e que o Rodolfo não ia entrar de sapato no quarto, e que eu ia arrumar a cama todos os dias. Mas o mais importante disso tudo é que quando você tem expectativas que podem ser alcançadas através de uma ação tua, que são expectativas possíveis ou os teus sonhos, elas fazem você crescer. Se você não agir, elas vão virar falsas expectativas. É inevitável. Seja o teu curtir no Instagram, se você não trabalhar para ter mais curtidas, você vai se frustrar. Se você não trabalhar para ser uma esposa melhor, você vai se frustrar. Então você precisa evoluir. Então as expectativas altas te fazem evoluir. Sim. Tem gente que vive com expectativas só baixas
e equilibradas? Tem. São pessoas tristes? Não. Mas no nosso conceito de vida extraordinária, você precisa elevar a expectativa para que ela exija que você leve a tua ação. Eu te mandei um podcast essa semana, não sei se você se deu tempo de ouvir, mas ela usa uma frase excelente. Eu já usei essa frase, acho que essa semana, umas 3 vezes, exatamente disso. Que ela fala, ironicamente, claro, que no mundo de hoje... Tem uma aguinha aí? O staff, tem uma aguinha? E eu ouvi uma frase que eu já usei essa semana umas 3 vezes, que eu achei muito genial. Ela fala no podcast, ironicamente, que no mundo de hoje, para o ser humano, é melhor você ser pessimista do que você ser otimista. Por quê? Porque o otimista, ele se frustra quando dá errado, porque ele acredita que ia dar certo. O pessimista, se der tudo certo, ele se deu bem, porque deu tudo certo. Mas se der errado, ele estava certo. Ele já esperava. É a galera da expectativa. Mas eu acho que o pessimista, ele pode se acomodar com pouco. Eu acho que ele pode ter uma excelente vida, mas ele não vai ter uma vida extraordinária. Mas ela também diz que o ser humano médio, o ser humano comum, né? Não estamos falando dos extraordinários, mas o ser humano comum, ele prefere estar certo a ser feliz. Sabe aquela pessoa que faz assim? Ai, vai chover. Aí você fala, lógico que não, tá mó sol, e você tá aqui na praia com a pessoa. Aí começa a cair aquela chuva, ela faz assim, eu avisei. É uma expectativa simples, é uma expectativa que ele tem que simplesmente vai ser correspondida. Cara, né? mas ele é muito pessimista, ele tá muito feliz. Mesmo ele estando ali, estragou o dia dele. Ele sente bem com aquilo. É muito... Se sente bem, porque mas não faz ele evoluir. Não faz ele evoluir, exato. E é por isso que ela e o podcast fala exatamente sobre expectativa e ela fala disso. Ela fala, isso não é real. É uma falsa ilusão você achar que é melhor você estar certo do que você estar feliz. Que bom se você estiver errado e que você use essa experiência de estar errado para você evoluir. E para da próxima vez você estar certo e feliz. Que aí vem o otimismo. Sim. Eu achei muito genial essa frase do pessimismo, do pessimista e do otimista, né? Eu já usei várias legal, vezes. retrata bem, né? Retrata bem, assim, o ego trabalhando. E existem pessoas que vivem numa zona de conforto assim. Só que A tá tal ali, da né? zona de conforto. Só que, exatamente, se você quer ter uma vida extraordinária, você vai ter que começar a fugir desse lado. Você vai ter que começar a expectar, a esperar coisas nas quais você tenha que trabalhar para alcançar. É o que eu digo, então eu vou ser triste se eu só tiver expectativa simples. Não, eu conheço um monte de gente que é felizaço, com expectativa simples. Expectativa simples não é o cara morar na rua, não ter família, o cara por exemplo, um dos itens que a gente tem, todo o curso é direcionado para no final, para você ser educado, para no final preencher uma planilha. E essa planilha te dá um mapa, teoricamente, do que seria o ideal momentâneo para a tua vida, tá? Qual seria o teu caminho para uma vida extraordinária naquele momento. Um dos itens, um dos pilares que a gente tem é a saúde, sendo que dentro da saúde um dos itens é a alimentação. E na alimentação, e daí toda a planilha se trabalha em qual a tua expectativa e qual a tua realidade e qual a diferença que você está entre uma e outra. Então, eu tenho amigos que a expectativa deles para alimentação é a pior possível, os caras não esperam nada. Se aparecer uma brita, eles comem. Se aparecer o que é isso? É bolo de gordura. Me dá um pedaço. Eles não esperam nada. E o que eles fazem? Só comem isso. Bolo de gordura, brita, cachorro morto, pombo. Os caras comem só isso. Por isso eles estão infelizes? Não. Entenda que na planilha dele está zero né, a receita da felicidade, realidade menos expectativas. 0 menos 0, 0, eu estou feliz. E pior, se ele comer um dia um caroço de azeitona, já é mais saudável do que ele já comia. Consequentemente, ele consegue superar. A realidade dele sobe,
realidade menos expectativas, 1 menos 0, 1, a felicidade dele subiu, superou as expectativas. Então entenda que não é necessariamente porque a pessoa tem expectativas baixas, que ela tem realidade baixa ou tem expectativa baixa, ela vai ser infeliz. Mas ela pode ter problemas que em algum momento podem aparecer por ela não tentar evoluir. A gente sabe que em algum momento da vida... Isso é uma história interessante, porque a gente sabe que em algum momento da vida alguém vai chegar e vai dizer para você: você precisa comer melhor, você precisa comer mais salada, você precisa melhorar, comer mais fibra, você precisa melhorar a tua alimentação. A gente sabe que isso vai acontecer. Sim. E daí a gente diz assim: pô, mas esse teu amigo vai morrer cedo. Mas daí você olha qual a expectativa de vida dele. Ele não espera viver até os 90. Entende? Exato. E daí ele vive feliz. Concorda que é uma pessoa que vive num patamar extremamente tranquilo, mas ela não evolui. Se você quer viver 90 anos, se a gente colocar como cultura nossa, que a nossa teoria, eu quero viver muito, tal, ele está fazendo uma coisa que não faz ele evoluir. Ele teria que agir, mudar a dieta. Mas ele também não está preocupado? Né? Se ele não está preocupado, não vai fazer ele agir. Então, essa planilha passa, por exemplo, por campos financeiros, né? É porque a pessoa ganha pouco que ela não pode ser feliz, né? Eu vejo muito isso eu preciso falar porque isso me revolta. Esses dias eu estava vendo um podcast de uma pessoa muito famosa, que se vende muito, que as pessoas compram muito esse tipo de informação, em que ele dizia mais ou menos o seguinte: se você quiser ser feliz, se você quiser ser feliz, você não pode ser funcionário, você tem que ser dono de uma empresa. Isso é uma parte do que ele dizia, do monte de idiotice que ele dizia no mesmo lugar. Então a gente pensa assim, que qualquer pessoa no mundo dizia assim: se você continuar sendo assalariado, você não vai conseguir atingir a sua plena vida. Pô, eu conheço muita gente que tem plena vida, ganha... E outra, eu fui empresário por muito tempo, eu sei o quão difícil é ser empresário, e essa pessoa está estimulando pessoas a pedir demissão no emprego para abrir um seu negócio levianamente, porque a pessoa... cara, isso eu posso dizer de cadeira, a pessoa pode encontrar uma felicidade imensa sendo funcionário. Não há fórmula, repito, o que é felicidade para um pode não ser para o outro. Então, não existe você ensinar a felicidade. Não e existe se houvesse a fórmula, a felicidade nem existiria, porque a gente não ia ter diferença, ia ser todo mundo feliz. Também. Além disso, existe um outro critério. Nietzsche sempre foi um cara que chegava e ele era o advogado diabo, vamos dizer assim, ele era o do contra da galera, dos filósofos. Então sempre que vinha uma teoria, ele chegava e ele quebrava, né? Então, quando foram construindo essas teorias da felicidade e tal, aí veio o que eu já falei do Nietzsche, depois veio Maquiavel, que todo mundo vê pelo lado errado, mas Maquiavel completou de Nietzsche, depois veio Spinoza e tal, e daí Spinoza constrói uma teoria que é o que eu já falei antes, que aos poucos você constrói a tua felicidade, ele chama de potência, então tem coisas que trazem potência. Então, eu estou aqui conversando com vocês, me dá uma potência de alegria, eu tomo um vinho que eu amo, me dá uma potência de alegria, e eu como uma uva que eu gosto, dá uma potência de alegria, e daqui a pouco eu pego uma uva podre que eu não gosto, e ela diminui minha potência de alegria, então é assim que você vai achar a tua felicidade e tal. E o Spinoza dá meio a fórmula, aí Nietzsche vem com uma outra fórmula que diz: o problema é que a tua felicidade é mutável. O mesmo Rodolfo que está feliz hoje pode não estar feliz daqui a pouco, porque o Rodolfo que comeu a primeira uva aqui era um Rodolfo que chegou aqui com fome, com vontade de comer fruta, daí você pegou e comeu a segunda uva. E aí isso te tornou estava um pouco mais satisfeito, um pouco mais saciado, começou a selecionar melhor o que ia comer, comeu mais uma uva, a terceira uva.
e daí já te deixou mais saciado ainda, e quando você vê, você está na 10ª uva, e se você não parar, você vai ter que levantar daqui para o banheiro correndo, porque a pessoa que comeu a primeira uva não é a mesma pessoa que comeu a última uva. Não. Então, realmente, por mais que você encontre a fórmula, achei aqui nesse pote, ela vai durar 2 segundos, porque a pessoa que você é. Por isso eu defendo o projeto que eu ponho no módulo. Não é um remendo, não é uma avaliação imediata da tua vida. Se você não aprender uma reeducação de como lidar com os problemas, uma reeducação de como compreender a vida, uma reeducação de como buscar informação para a sua vida ser melhor, de saber acumular experiências, aprender com elas. Se você não fizer isso, você vai passar a tua vida gastando tempo, gastando dinheiro, perdendo tempo de estar com a família, perdendo tempo de estar com os amigos, tentando resolver um problema da forma errada. Estou dizendo que não funciona a dieta da lua? Funciona para um, funciona para outro, mas não funciona para mim. O milagre da porque manhã eu vai funciona voltar para um monte de gente, mas para outras não vai funcionar. Né? Muita gente me diz, então, se você quer relaxar, você está estressado, você precisa meditar. Eu conheço gente que tentou meditar, ficou mais estressado, queria quebrar o celular, baixou o aplicativo, não aguento mais isso. Conheço Porque gente que medita a solução todo dia, mesmo assim. E a solução para um não é para outro. O problema é esse, se a gente não conseguir mensurar a nossa expectativa, e que não é fácil, como a gente começou a falar lá no começo, né? Primeiro, não é fácil encontrar, segundo, não é fácil mensurar, e mensurar torna mais fácil lidar com elas, né? Mas se a gente não conseguir entender, se a gente não conseguir mensurar elas, a nossa chance de frustração, e frustração o oposto de felicidade, é imensa, é imensa. A gente está colocando a vida ao risco da sorte, né? Posso ser muito feliz se eu não entender minha expectativa, o que você está falando é meio idiotice, Horácio, não preciso de nada. Eu sou feliz agora mesmo. Sou feliz agora mesmo, não preciso ver o blog dos meninos ali que estão falando de felicidade, eu estou muito feliz aqui. Eles não sabem nada de felicidade. Não sabem nada de felicidade, quem são eles aí para ficar 12 anos namorando sem um ir na casa do outro, não sabem nada mesmo. Não sabem nada. Perderam tempo, muito tempo. Felicidade mesmo. E se a pessoa não compreender isso, ela pode ser feliz? Pode, como eu disse, não tem forma, mas a chance é muito menor. E acho que o grande negócio que eu faço e que vocês estão fazendo é tentar encurtar um caminho para a pessoa, né? Não é que a gente seja o exemplo de felicidade, não é que a gente seja o exemplo de como fazer as coisas certas, mas eu acredito que o grande processo hoje do que a gente está fazendo, seja via Instagram, seja via livro, seja via o que a gente vai fazendo, seja conversando aqui, é tentar mostrar para as pessoas, passar pelo que a gente, mostrar para elas o que a gente passou para chegar onde a gente está. E se em algum momento a gente parecer ser uma referência para elas, que elas encurtem esse caminho e venham direto até onde a gente está. É muito importante o verbo que é usado. A gente está aqui conversando sobre expectativas e sobre frustrações e felicidade, e é importante a gente dizer que nós estamos felizes. Exato. Nós não somos felizes. Não. Amanhã, daqui Verdade. a pouco, eu tô quase ficando triste que a gente não come. Sabe? Não, exatamente. Nós estamos felizes, a gente não está aqui trazendo uma receita de, olha, namora em 12 anos. Sim. Sabe, o relacionamento incrível é um relacionamento quando você namora 12 anos sem poder dormir junto, e aí você casa, e aí o seu marido entra de sapato no closet, e aí você esquece de arrumar a cama, e aí vocês vão ser muito felizes. Viagem para San Diego, tem que ser San Diego, morem em Pacific Beach, que é onde a gente mora, aí vocês vão ser felizes. Não é isso. A ideia é mostrar que é o movimento que faz as coisas acontecerem. Sim. Eu tenho uma frase que a minha terapeuta, na época que eu estava no Brasil, ela usava muito e marcou para sempre para mim, que é: para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve. Eu acho isso de uma genialidade, porque aí você para perceber, se você perguntar para a pessoa o que é ser feliz,
Ninguém sabe responder. Sim. Ninguém consegue definir, descrever com detalhes a vida que ela acha que é ser feliz. Por quê? Porque ela não parou para pensar nisso. Ela tá muito preocupada em avaliar a felicidade do outro. Sim. Ela tá muito preocupada em acompanhar como que... Pera aí. Acho que é mentira. E olha lá, um olhou pro outro assim, eu senti um olhar de crítica, não são felizes. A gente não tá acostumado a parar e olhar o que a gente quer. A gente está acostumado a viver o sonho do outro, que é uma coisa que a Letícia fala, que a gente conversou com ela esses dias, a Letícia do For Love. É o Robin do Batman. que vive É a vida síndrome do menino prodígio. Exatamente, sabe? Você vive a vida do outro, você vive o sonho do outro, você fica esperando suprir a expectativa do outro e você não sabe o que você quer. Você não sabe se você quer ser o publicitário gigantesco com uma empresa de publicidade que trabalha 15 horas por dia, mas que, por outro lado, viaja para a Grécia e fica 10 dias num hotel 5 estrelas. Ou se você quer ser o cara que trabalha ali, cara... Tem tanta gente vivendo uma vida tão simples e tão feliz. Mas a sociedade te impõe um padrão e ela te impõe um padrão e você acha que você só vai ser feliz naquele padrão. Você só vai ser feliz se você... Eu sou, né? Me formei em Direito, então eu só seria feliz quando? Quando eu passasse num concurso pra ser juíza. Ganhasse ali meus 40 mil, trabalhasse ali minhas 6 horas, tal. Isso é felicidade. Cara, pra mim nunca foi. Eu nunca me imaginei naquela posição. Hoje eu tô muito distante dessa realidade. Eu tenho um blog. Eu tô postando foto do pôr do sol no fim do dia. Eu tô indo... Cara, eu tenho um exemplo. A hora que eu fui no banheiro ali, eu tava pensando nessa história de perspectiva que... Eu lembro quando o Rodolfo trabalhava tão perto de casa, depois que a gente casou, ele trabalhava tão perto de casa... Que ele ia de sapato pro close. Não, mas pior, que ele ia de sapato, que ele foi trabalhar de bicicleta. Ele trabalhava tão perto que ele ia trabalhar de bicicleta. E as pessoas olhavam para aquilo e falavam, Rodolfo, mas você vai trabalhar de bicicleta? Ai, coitado, vocês não querem comprar um carro a mais? Porque a gente tinha um carro só. Vocês não querem comprar um carro a mais? Porque trabalhar de bicicleta... Meu Deus, você não chega cansado? O Rodolfo estava vivendo o auge da plenitude da vida. Era um sonho. Era o que eu sempre quis, cara. O sonho da vida dele era ir de bicicleta. Nem que fosse para pegar uma tempestade de verão no fim do dia no caminho. Chegar molhado em casa e ir até o closet. Brincadeira que ele não ia. Mas assim, ele tava vivendo a plenitude e as pessoas estavam, ai, coitado do Rodolfo. Ai, meu Deus, como sofre, tem que ir de bicicleta. Ou quando eu resolvi que eu não ia mais de carro, que eu ia deixar o carro na garagem, que eu ia trabalhar de ônibus. Porque eu gastava as mesmas 2 horas, mas eu ia lendo, eu ia vendo um documentário, eu ia dormindo... Eu ia aproveitando o meu tempo e eu estava muito feliz com aquilo. Foi a época mais fácil de trabalhar. A época que eu chegava mais descansada no trabalho. Menos estressado. Menos estressado. Então, assim, é uma questão de perspectiva, mas as pessoas precisam entender que estar feliz é diferente de ser feliz. Sim. O ser feliz é um lugar que a gente nunca vai chegar. Ninguém sabe. O futuro é uma utopia. O futuro, o ser feliz que a gente cria, é um lugar muito longe que a gente pode mirar. A gente tem que ter um lugar para onde ir. Não estou dizendo que a gente pode viver é o sonho assim que perdido. Te faz movimentar, exatamente. Que te faz caminhar. Só que você precisa aprender a valorizar o caminho. Você precisa olhar em volta e falar, cara, por que eu tô feliz hoje? O que me fez feliz hoje? Pegar essa uvinha aqui me faz feliz hoje? Comi esse negócio de cebola, me fez muito feliz. Esse vinho, inclusive, para quem não ia beber hoje, fez muito feliz. Mas por que eu tô feliz hoje? Eu não preciso ser feliz todos os dias. Não é uma realidade ser feliz todos os dias. Por mais que você queira, por mais que você tenha autoconhecimento, por mais que você estude sobre a felicidade, não é todo dia. Você vai acordar um dia com dor de cabeça, você não vai estar feliz com dor de cabeça. Aí é hipocrisia. Não, e você pode acordar não feliz, mas você pode ir dormir feliz. Sim. Dependendo do que você fez naquele dia. E dependendo você de buscou como as você coisas que usou você essa queria experiência. buscar. Né? Se você cresceu a tua potência, né? Como Exato. eu falei antes, se você Assumir foi o seu praticando poder. coisa. Assumir o seu poder. Mas só tá dentro de você, né? A Exato. felicidade é individual e a busca é individual. Se não buscar, não vai achar. Ninguém vai achar por você, né? Ela vai aparecer em forma de sorte, mas só sorte. Sorte. Boa sorte, né? Então fica esperando a sorte que ela um dia talvez chegue. Exatamente. É muito louco, é muito louco.
A dificuldade que a gente tem de entender que a felicidade só existe no agora, que existe uma razão para o presente chamar presente. Existe essa razão, existe um motivo, uma semântica para aquela palavra ser usada como presente. O que passou, você vai viver de saudade, o que está no futuro, você vai viver de ansiedade, mas o que está agora é a única coisa que você tem. O passado você não tem mais, ele já foi embora, o futuro você não sabe se vai chegar, mas o presente você tem. E aí você pode usar do jeito que você quiser. Se você escolhe ser triste, triste será. Se você escolhe ser feliz, feliz será. É uma escolha. É verdade. Como você disse mais cedo, é o que nos difere dos animais, dos demais. Exatamente. O poder de escolha. O poder de escolha pode ser tema de um outro bate-papo. Sim, Poder sem de dúvida. escolha. Olha, vamos falar vários. Adorei. Acho que é isso aí, né? Isso aí, muito obrigado. Como é que é? Fala aí o Instagram. O Instagram é o Free to Be Blog. Free 2B Blog. E a gente tem o site também, que é www.freetobeblog.com. E a gente fala muito sobre isso, a gente fala muito sobre se conhecer, se entender e aproveitar o caminho, aproveitar a jornada, porque é para isso que a gente está aqui. Ninguém nasceu para ser feliz facilmente. A gente precisa... O nosso grande desafio, a nossa vida, ela vai ser plena no momento que a gente entender que ela está acontecendo agora. Né? Que não existe o momento perfeito, o momento ideal. Então a gente fala muito sobre isso e a gente posta uns stories engraçados, a gente vai criar um novo quadro. O Como quadro ser do um marido marido perfeito. Muito bom. Ele adorava. Maravilha. E somos positivos, falamos de coisa boa, tentamos trazer energia boa pro dia das pessoas, porque eu acho que é isso que falta, né? As pessoas têm se nutrido de coisas muito tristes e muito densas. E a gente tenta ser diferente nesse A gente sentido. acredita muito na Maravilha. positividade. Acho muito autêntico o que vocês fazem mesmo. Muito obrigado. Obrigada. E o meu? Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui com você. Que de bater isso, esse né? papo sensacional. Sensacional E mesmo. jantar. E o meu, www.avidaquevocêsemprequis.com.br. E o meu Instagram, @HoracioToco. Tá lá. Eu preciso dar um feedback muito importante. Eu sou uma pessoa que tenho muita dificuldade de leitura. Eu tenho que parar de afirmar isso, que eu não gosto de ler, mas eu tenho muita dificuldade. E a melhor coisa que aconteceu na vida foi Horácio soltar um capítulo de cada vez. Porque aí parece que você tá lendo o quê? Só 50 páginas, bem rápido. Aí vem mais um. Calma que a Bíblia vai chegar. Mas eu já vou ter lido tudo. É isso aí. Entendeu? Não vou sofrer de olhar aquela Bíblia, mãe, meu Deus, tanta coisa pra ir, porque eu sou ansiosa, já quero ir pro final. Mas o mais importante não é o capítulo, é o exercício, né? Exatamente, e vale muito a pena. Maravilha. Brigadão, gente. Agora vamos comer que tá na hora. Isso aí.